pra Paris. Ela vai. Mas vai com a roupa da delegação. Ei, cuidado com a bola aí, vai te atrapalhar. Atrapalha mesmo. Deixa eu posso pegar até quebrar aqui. o pé se eu cair nela. Viu como você é um homem, um gentleman? É sério, eu fiquei com medo de você pisar. Olha aqui, ó, o Flamengo volta a campo no fim de semana contra o Atlético Goianiense. Mesmo com 2 vitórias seguidas, tem torcedor na bronca com o rendimento do time. O Pedroso até ficou indignado com essa bronca ontem aqui. Cadê? O Flamengo já se reapresentou e volta a jogar no Maracanã no próximo domingo contra o Atlético Goianiense. A partida em casa pode ser o empurrão que o time precisa para a sequência pesada que terá pela frente. Nos últimos 4 jogos foram 2 vitórias, um empate e uma derrota, com um desempenho, porém, que ainda está deixando a desejar. Nos bastidores da partida contra o Vitória, o discurso de Gerson mostrou que o time não quer mais perder pontos contra rivais da parte de baixo da tabela. Deixa levar pela posição do adversário. Não se deixa levar pela posição que o adversário está na tabela. Concentra e vai no máximo. Gabigol entrou bem mais uma vez e ganhou forças no time de Tite. O atacante zerou as chances de vestir a camisa de outro time no Brasileiro esse ano e já mostrou que quer mais oportunidades na equipe. Contra o Atlético Goianiense, em 17 confrontos, foram 10 vitórias do Flamengo, 3 vitórias do Atlético Goianiense, além de 4 empates. E no primeiro turno, o time da Gávea levou a melhor por 2-1. Lanterna do Brasileiro e há 10 jogos sem vencer, a última vitória do Atlético Goianiense foi em cima do Fluminense. Com o jogo em casa, o rubro-negro espera seguir uma sequência de vitórias. Muito bem, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Hoje é sexta-feira. Sextou. Leonardo me ligou, Leonardo, falando que sextou. Hashtag SBT Esportivo, assim você fala com a gente, @SBT Rio Oficial, você segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter também. Vene Casagrande, tá com corte, tá com penteado diferente, Vene, o que aconteceu? Prazer, Vene Depou. Estão me chamando assim na rua, fazer o quê, Pedrosa? Tá indo de quê, Pedrosa? Não. Sou um cara alegre, né? Eu sou um cara positivo, alegre. Não dá um foco assim não, pô. Aí me quebra, pô. Aí, ó, Vene Depou. Fiquei sem graça. Ah, tá bom, a gente acredita. Ô, Vene Depou, tá animado pra esse jogo do Flamengo? Você acha que deveria ter mudanças? Estou animado e espero que o Flamengo jogue melhor do que as 2 últimas partidas, mesmo com a vitória. A gente sempre menciona aqui que o Flamengo tem um elenco, o Tite tem uma matéria-prima que pode fazer o time render muito mais do que rendeu nas 2 últimas partidas. Jogo no Maracanã, a gente sabe que o desempenho é sempre melhor. Não sei se a motivação muda, se é o apoio da torcida, mas talvez seja um jogo para o Tite dar uma rodagem no elenco, botar alguns jogadores, já pensando nos jogos decisivos que o Flamengo terá no meio da semana que vem, que é diante do Palmeiras pela Copa do Brasil. Então o Atlético Goianiense, embora seja um time, enfim, bem arrumadinho, digamos assim, mas tem um técnico que ainda está passando por dificuldades, que é o Mancini, e eu acho que o Flamengo é o amplo favorito. Independentemente de como seja o time titular do Flamengo, se o Tite vai optar por poupar ou não, eu acho que o Flamengo tem que vencer. A verdade é essa. É difícil falar de obrigação no futebol, mas a verdade seja dita. O Flamengo tem a obrigação de vencer esse jogo dentro de casa, levando em consideração o Atlético Goianiense que está brigando na parte de baixo da tabela e o Flamengo na parte de cima. Então o Flamengo tem a obrigação de vencer. É jogo importante no Campeonato Brasileiro, cada ponto é importante. Então, embora exista essa possibilidade do Tite poupar, mas o Flamengo tem que fazer o dever de casa, não pode perder pontos para o Atlético Goianiense dentro de casa. A gente tem reparado que o Flamengo tem encontrado dificuldades para enfrentar esses times da parte de baixo da tabela, ô Lucas Pedrosa. Será que é pelo estilo de jogo que eles fazem? Porque assim, a gente sempre fala isso aqui, não dá nunca para desprezar nenhum adversário no Campeonato Brasileiro. Sim. É o campeonato mais equilibrado do mundo. Mas a gente percebe que o Flamengo tem sim essa dificuldade. O que será que acontece? Será que é uma questão tática? Eu acho que no momento que você é obrigado a propor jogo e essa equipe, que geralmente é da parte de baixo da tabela, marca em bloco baixo, você tem muita dificuldade ali para penetrar. Mas é aquilo que a gente sempre fala, material humano para poder fazer isso, o Flamengo tem. E eu acho que o Atlético Goianiense, se não é o pior, é um dos piores times do Campeonato Brasileiro no momento. Não só por essa troca de técnico, que para mim foi um erro eles demitirem o Jair Ventura e terem colocado aí agora o Wagner Mancini. E aí o Atlético Goianiense perdeu sua essência justamente porque fazia bons jogos. Se eu não me engano, o Atlético Goianiense venceu o Fluminense no Maracanã. Venceu o gol no finalzinho. Exatamente. Então, hoje eu vejo Tem jogo duro aqui no Newton Santos com o Botafogo. Sim.
E o Jair nem tava expulso nesse jogo, mas fez jogo duríssimo. Exato, e eu não vejo o Atlético Goianiense com essa consistência mais, nem com essa possibilidade de dar uma dificuldade para um time grande, como é o Flamengo disputando o título. Tem um grande jogador que tem desempenhado bem, que é o Luiz Fernando, tem feito uma boa temporada. Aquele que era do Botafogo. Exatamente, mas não é suficiente. Eu acho que o Flamengo tem que ganhar, e aí sim, nessa partida, dentro de casa, independentemente se vem com um time titular ou com com um time misto, que também pode ser considerado titular, visto as últimas partidas do Flamengo, eu acho que o Flamengo tem a obrigação não só de vencer, e eu concordo com o Vene, mas também de ter um bom desempenho contra um adversário muito mais fraco do que o rubro-negro. Você acha assim, a gente já tá falando de mais um jogo em que o Gabigol performou, ele entra e performa. Você acha que ele cada vez mais está conquistando o Tite? Ou você acha que está bem longe de acontecer, Vene? Eu acho que conquistando o Tite, não. Eu acho que isso aí está bem longe de acontecer. Para o Gabigol conquistar o Tite... No último jogo ele participa. Ele vai ter que fazer... Não, nos 2 últimos jogos. Então, ele foi decisivo. Ele fez o gol do pênalti. Ele fez o gol contra o Criciúma, que deu os 3 pontos ao Flamengo. E no último jogo ele deu um passe perfeito para o Carlinhos. Então ele participou dos 2 últimos gols importantes do Flamengo. Mas a sua pergunta é em relação ao Tite. Eu acho que para ele conquistar o Tite, ele vai ter que fazer muito mais do que ele vem fazendo. O que é muito Mas ele já está reconquistando grande parte da torcida do Flamengo, o que é importante também. Independentemente do futuro do Gabigol, que a gente sabe que em 2025 vai ser longe do Flamengo, ele já disse que não vai ficar no Flamengo. O Flamengo também, o Landim dando entrevista, falando de maneira bem aberta que dificilmente vai ter uma renovação com o Gabigol. Eu acho que ele tem que desempenhar. Isso é bom pro Flamengo. Eu vejo algumas pessoas falando, reclamando, não, ele tá vestindo a camisa do Flamengo. Se ele fizer gol, se ele der passe importante, é bom para o Flamengo. Ah, mas ele só tá pensando nele, ele tá querendo se valorizar pro mercado. E daí? Qual é o problema? Ele ganha pra isso. É isso, ele tem um baita salário, ele vai ajudar o Flamengo, ele não vai ajudar uma outra equipe. Então, assim, respondendo a sua pergunta, reconquistando o Tite, acho que não, falta muito. Mas ele tá reconquistando grande parte da torcida. Isso é meio louco, né? A pensar por esse lado, assim, e a gente respeita, mas assim, pensa que ele é um jogador do Flamengo, sempre que entra com muita vontade. Pode não estar performando tecnicamente do que a gente já viu do Gabigol. Mas eu acho que ele tá até entrando, o trem dele tá entrando no trilho novamente, sendo muito decisivo. E você ter um torcedor que, não, melhor não botar não. Você tem um cara que custa caro, sentado no banco, e pode resolver um problema, você não vai botar esse cara. Não, isso não existe. Não vai torcer por esse cara. E eu diria que a gente pode utilizar a frase do Tite aqui, o campo fala, a bola fala. E a bola tá falando nos últimos 3 jogos de que o Gabigol merece mais oportunidades. Não só ele por ter reclamado, por toda essa situação do imbróglio, mas porque ele tem demonstrado isso em campo. Contra o Fortaleza quase fez o gol. Na última partida, deu assistência. Fez o gol de pênalti decisivo. O Gabigol tem sido importante para o Flamengo nessa campanha do Campeonato Brasileiro, mesmo após a volta dos considerados titulares da Copa América. Então, se você paga quase 2 milhões de reais para um atleta e ele tem contrato com o clube, que é um ídolo do clube, que chama a torcida, que é diferente, porque o Gabigol é diferente, ele é um grande jogador, por que ele não vai jogar? Ele tem que jogar. Vene, e a novela Claudinho? Essa novela entrou no Vale a Pena Ver de novo, porque é a mesma situação de sempre. É o jogador se reunindo com o Zenit, dizendo o que... Entrou na reprise perdão. Como é que era o nome do bairro? Maria do Bairro. Maria do Bairro, reprise da Maria do Bairro. E a novela do Claudinho? Entrou na reprise da Maria do Bairro, acertei? Isso aí. Mas é Carinha isso. de anjo, passa com frequência. Tá na reprise. Rebelde. Ontem teve mais uma reunião entre o Claudinho e seus empresários com a diretoria do Zenit. O Zenit tentando uma renovação de contrato e o Claudinho dizendo que não quer renovar, que quer se transferir ao Flamengo. Mas o Zenit é um clube russo, que todo mundo já sabe, que não tá nem aí se o jogador vai ficar infeliz ou não. Muito pelo contrário. Eles pagam muito bem ao jogador e eles falam, beleza. Para tirar você daqui, o Flamengo precisa aceitar o que a gente quer. E o que a gente quer é pagamento em 3 parcelas. Se o Flamengo não quiser esse fluxo de caixa, você não será vendido. Mas tem se a gente parar e analisar, Fernandinha, tem uma boa notícia no meio dessa história toda. Os valores. O Zenit já aceitou vender por 18 milhões de euros, que é a proposta do Flamengo. Acho que no fim das contas, o Flamengo, para ter o Claudinho, vai ter que aceitar o que os russos querem. Senão, mais uma vez, vai ficar a ver navios. E nessa janela o Fla não se movimentou. Se a gente pensar como que se movimentou o Botafogo bem nessa janela, o próprio Vasco se movimentou muito bem nessa janela. O Fluminense também trouxe peças importantes, até um que participou do último gol importante do Flu.
E o Flamengo ainda não se movimentou, né? Claro. Tudo bem que a gente tá falando do Flamengo que tá com um elenco bem O Flamengo, já, né? por exemplo, o Vasco tem suas necessidades, o Fluminense tem claro. muita necessidade de se reforçar, o próprio Botafogo também tinha algumas necessidades de se reforçar, o Flamengo também tem, na minha opinião. Só que eu acho o seguinte, não é para fazer contratação, para dar recado à torcida, olha, tá vendo? A gente está trazendo um jogador. O torcedor pode até reclamar da falta de contratação, mas não pode reclamar da falta de convicção da diretoria, porque a diretoria tem uma certa convicção que o Claudinho é o nome certo e vai tentar até o fim, como tentou até o fim o Léo Ortiz, como tentou até o fim o De La Cruz, e são dois jogadores que estão desempenhando muito bem. Eu acho que vale a pena o esforço por Claudinho, de verdade, eu acho que vale a pena. Agora, se você parar e analisar, eu vejo muita gente falando assim, o Flamengo tomou o chapéu do São Paulo, perdeu o Marcos Antônio, um volante que o Flamengo de fato queria. A verdade é o seguinte, o Flamengo propôs aquilo que entendia que o jogador merecia e que a Lazio também merecia. O São Paulo foi lá, ofereceu mais, entendeu que o jogador merecia mais e também tinha necessidade, porque o São Paulo perdeu o Alisson, ou seja, eles tinham que contratar um jogador para a posição de uma maneira extremamente urgente e o Flamengo não tem essa urgência, pelo menos no entendimento da diretoria. Então eu acho que assim, existe um lado bom nessa história, a convicção da diretoria, mas eu acho que reforços vão chegar nessa janela. Coloca na tela a classificação do Brasileirão. Gente, já estamos na metade do ano. Acabou o primeiro turno, foi-se embora. Um campeonato brasileiro diferente, muitos times com jogos a menos. Inclusive o Internacional tem 5 jogos a menos. Então, assim, muita coisa ainda vai acontecer matematicamente falando, porque muitos clubes ainda têm partidas a serem cumpridas. Mas, no protocolo, o primeiro turno acabou. E o meu Fogão tá aí em primeiro lugar, com 40 pontos. Inclusive tem uma curiosidade sobre o Fala Botafogo. É o primeiro clube na história de pontos corridos a fazer gol em todos os jogos do primeiro turno. A Fernanda destacou, né? Isso ontem, isso é extremamente traduzindo e deixando de forma clara o que é o Arthur Jorge, né? Porque se você for pegar a campanha do Arthur Jorge lá em Portugal, no Braga, ele é um técnico conhecido por fazer muitos gols, por ter uma veia ofensiva extremamente qualificada. Eu acho que no futebol brasileiro, para ser muito honesto, Fernando, ele até evoluiu em relação ao futebol português. Porque hoje o Botafogo não só faz muitos gols também, mas como é uma defesa consistente. Você comentou aqui quando ele chegou que ele fazia... Era 5-3, era 6-1. Assim, rapidamente aqui, eleição. É o melhor treinador do primeiro turno, né? Estamos todos de acordo? Eu acho que sim, né? Sabe por quê? Sabe por que o meu voto? Eu vou levar em consideração o seguinte, ele pegou o time no meio do caminho, a verdade é essa, ele teve que ajustar. Ele teve que ajustar de maneira extremamente urgente. Não é a menor loucura, pelo contrário, porque a gente tá falando do primeiro colocado, a gente tá falando de um cara que chega com o Botafogo com uma moral balançada, ele taticamente conserta o Botafogo, porque a gente via um Botafogo mais sem muita identidade. E assim, eu não sei... E é um futebol gostoso de assistir, então, cara. Quantos jogos ultimamente chega aqui eu falo, gente, vocês gostaram? Vocês, caramba, adorei o jogo. Jogos com um alto nível, intensidade. Se você parar e analisar, os melhores jogos do primeiro turno, vários tem o Botafogo envolvido. Tem. Vários. Botafogo e São Paulo, recentemente. Palmeiras. Botafogo e Palmeiras, jogaço. O melhor jogo do primeiro turno, na minha opinião. Não, eu acho que a lógica é essa, tá? Se for pra levantar alguma discussão, é falar do Vojvoda. Porque ele coloca o Fortaleza com 33 pontos na quarta colocação, com um elenco infinitamente inferior em relação à questão financeira do que o Botafogo. Agora, a lógica é o Arthur Jorge. Vamos olhar aqui, o Vene falou, eu destaquei também ontem aqui em relação ao Botafogo, mas tem um outro clube que junto com o Botafogo atingiu essa meta, essa marca, na verdade,